A semana política em Pernambuco foi bastante movimentada, com a divulgação de algumas pesquisas eleitorais visando a sucessão municipal de outubro, principalmente na cidade do Recife, onde na semana passada tivemos a divulgação da pesquisa do Instituto Ibope, que apresentou os tais números. Humberto Costa com 35%, Mendonça Filho 20%, Geraldo Júlio 12% e Daniel Coelho 7%. Os números atuais apresentaram uma ligeira oscilação, onde Humberto Costa caiu de 35% para 32%, Mendonça Filho caiu de 20% para 16%, enquanto Geraldo Júlio cresceu de 12% para 16%, empatou com Mendonça, e Daniel Coelho, que estava com 7%, agora tem 10%. O que é que significa isso? Isso mostra que, à medida que os candidatos Mendonça Filho e Humberto Costa, que já são conhecidos pela população, ficarem se apresentando, eles não têm para onde crescer. Enquanto Daniel Coelho e Geraldo Júlio, que não são tão conhecidos, eles, à medida que vão sendo conhecidos, eles vão crescendo, vão ficando conhecidos e vão tendo o respaldo da população, o que mostra e explica esse crescimento. Ainda temos o início do guia eleitoral, mas isso aí deve ficar acentuado, com mais força para Geraldo Júlio, pela quantidade de propaganda que ele tem, pelo tempo de televisão, que ele tem 13 minutos, mas não podemos menosprezar o potencial de Daniel Coelho, que é um candidato muito forte e que tende a crescer no decorrer da eleição. O tempo vai dizer se ele estará no segundo turno, mas ele é um nome leve, é um nome articulado, que já foi vereador do Recife, deputado estadual bem votado na cidade, e não tenho dúvidas que ele vai crescer com o decorrer da campanha. Já Mendonça Filho e Humberto Costa, eles sentem uma certa dificuldade de crescimento por conta disso, pelo fato de já serem conhecidos, por já terem disputado várias eleições, e agora estão ambos com dificuldade de apoio, onde eles tinham o apoio do governador Eduardo Campos, no caso de Humberto Costa, e no caso de Mendoncinha, tinha o apoio do senador Jair Vasconcelos, que agora não podem contar, porque ambos estão com a candidatura de Geraldo Júlio. E isso influencia diretamente na percepção do eleitor. À medida que Humberto Costa for passando o tempo, ele ainda tende a perder mais um pouco de votos. E isso tende a beneficiar a candidatura de Geraldo Júlio. Assim como Mendonça Filho, à medida de tempo que for passando, ele tende a perder um pouco de votos. Isso tende a beneficiar a candidatura de Daniel Coelho. E vai gerar essa polarização. Resta saber até que ponto Geraldo Júlio poderá crescer, bem como até que ponto o Daniel Coelho possa crescer, aparecer e até mesmo participar do segundo turno da eleição. No caso da vizinha Jaboatão, já sabemos que é uma eleição praticamente de nomeação, onde o governador isolou a candidatura de Clayton Collins e fortaleceu o palanque do prefeito Elias Gomes, que tenta a reeleição. Já no Cabo, a disputa vai ser difícil, vai ser muito dura, com as candidaturas do tucano Betinho Gomes e do socialista Vado da Farmácia, candidato do atual prefeito Lula Cabral. Em Petrolina, surgiu uma nova pesquisa que apontou a força do candidato prefeito Júlio Lossi, candidato à reeleição. Ele aparece com 40% dos votos, das intenções de voto, frente a Odaci Amorim, do PT, que tem 19%, e Fernando Bezerra Coelho Filho, que tem 17%. O que mostra que pode haver um passeio por parte do PMDBista, que tenta a reeleição, e a divisão das candidaturas de oposição fortalecem o projeto de reeleição do prefeito. Haja vista que não há segundo turno na eleição de Petrolina. Em outras cidades, como Afogados da Engazeira, a disputa parece ser muito polarizada entre Gisa Simões, do PSDB, e José Patriota, do PSB. A diferença lá é de apenas 5 pontos percentuais entre ambos e tende a ter uma eleição muito acirrada. Mesma coisa na cidade de Serra Talhada, onde o atual prefeito Carlos Evandro apoia a candidatura de Luciano Duque, do PT, contra
Sebastião Oliveira, que é o candidato do governador Eduardo Campos e do deputado Inocêncio Oliveira. Lá eles estão literalmente empatados e qualquer detalhe pode definir a eleição. É uma das eleições mais disputadas do estado. No caso de Caruaru, nós temos aí uma perspectiva de também muito acirramento, porque na próxima segunda-feira deve surgir uma nova pesquisa apontando aí o cenário de lá, onde há o prefeito José Queiroz, que tenta a reeleição e tem uma aprovação razoável, contra Miriam Lacerda, que foi uma boa deputada, esposa do ex-prefeito Tony Gel, e que é uma candidata leve, vai ser um dos grandes clássicos das eleições municipais desse ano. Vamos aguardar mais à frente o que vai acontecer nessas eleições, nessas principais cidades do estado de Pernambuco e também no Brasil, né? A candidatura de José Serra, do PSDB, lá em São Paulo, ela está empatada com o Celso Russomano, do PRB. Haddad, do PT, não chegou ainda aos 2 dígitos. E o que é que acontece? A candidatura de José Serra hoje já está sendo vista como uma perspectiva de derrota em relação ao candidato Celso Russomano, que tende a ir para o segundo turno com o Tucano. E aí só Deus sabe como é que vai terminar essa eleição. Se eventualmente Serra perder, sabemos que vai ser uma grande perda para o PSDB e também para ele, que já foi candidato a presidente da República, já foi governador de São Paulo e tem um vasto currículo eleitoral e político de muito serviço prestado para o país. Mas talvez o paulistano tenha cansado dessa candidatura de José Serra, que ora ele é candidato a prefeito, ora ele é candidato a governador, ora ele é candidato a presidente. Talvez o paulistano queira uma nova alternativa que realmente vá governar a cidade. E talvez isso explique a fadiga material do tucano José Serra. Confira tudo o que acontece na política em Pernambuco e no Brasil acessando www.edmarlira.com e fique por dentro. Nós vamos estar acompanhando semanalmente a questão política aqui em Pernambuco, especialmente, e também nos principais colégios eleitorais do país, como São Paulo, Salvador, Belo Horizonte e muitas outras capitais. Muito obrigado.